um sábio preto velho que se dizia que quanto mais difícil está o caminho, mais no caminho certo você está. Aí vocês podem ficar bravos comigo, vocês podem ficar com raiva. Não, mas cada vez está difícil. Há uma lição a ser aprendida nisso. E muitas das vezes a gente precisa ter a humildade de se perguntar, tirar o nosso ego e perguntar o que é preciso se aprender com essa situação. A gente vive num mundo onde o tempo todo a gente está se comparando com o outro, se comparando com as coisas que o outro tem, que o outro busca, que o outro consegue, com o outro tem, e aí vai, né? Mas a gente não entende que todas as vivências daqui é sobre alma. O que a sua alma veio para aprender nessa vivência? O que a sua alma veio para fazer nessa vivência? E talvez lá no seu contrato de alma você falou isso. Eu tenho que aprender com essa situação. E às vezes a gente não se lembra. Então entenda, se está difícil, que você precisa aprender com essa situação. Que você precisa aprender com esse momento. Nem tudo é para te machucar. É para você aprender com uma determinada situação. Muitas das vezes a gente vai ter que aprender que o caminho é nosso e de mais ninguém. Por muitas das vezes a gente quer colocar pessoas no nosso caminho que não vai fazer parte do nosso propósito. Então não vai adiantar de jeito nenhum a gente tentar fazer isso. Tentar encaixar o que não se encaixa. Então a gente precisa aprender todos os dias que o caminho é só nosso. A vida faz a gente passar por muitas coisas nessa linha chamada do tempo, né? Só para que a gente compreenda. Para que a gente tire aquilo que não serve, para que a gente separe o joio do trigo, as coisas boas das coisas ruins, você entende? Então muitas das vezes a gente se preocupa demais, mas muitas das vezes tudo aquilo que a gente passa é só aprendizado, para que a gente aprenda, sabe? A vida ela vai passando nessa linha do tempo. Na infância a gente é uma pessoa, na adolescência a gente é outra, na juventude a gente é outra, e quando a gente se torna adulto também é outra, e quando a gente fica mais experiente, que eu não vou falar mais velho, né? A gente aprende muita coisa. Então a gente olha para trás e fala assim, a vida valeu a pena? Então, muitas das vezes, por que muitas coisas na sua vida não tá dando certo? Por que muitas coisas na sua vida não tá andando? Porque tem pessoas que tá atrapalhando seu caminho. E às vezes a vida tá falando para você, já tá na hora de retirar. Mas nós, como ser humano, a gente tem um grande problema no apego. E a gente acha que aquele apego das coisas ruins, por quê, gente? Porque a gente foi acostumado uma vida inteira a viver com aquelas coisas que não são legais. Como assim? Pessoas que só falam coisa negativa, pessoas que só têm energia negativa perto da gente. E um dia a gente sempre faz aqueles pedidos para a vida. Ó, vida, eu queria que você mudasse isso, mudasse aquilo. E você sabe muito bem que o universo ele trabalha por você. Ele faz tudo que você quer fazer. Mas muitas das vezes você não compreende quando o universo vem lá e faz a limpeza. Por quê? É necessário, para as coisas boas virem para a sua vida, é necessário, antes disso tudo, ter uma limpeza de pessoa negativa, de lugar negativo, de coisa negativa, e isso vai um tempo. Não é assim da noite para o dia que as coisas vão acontecer, né? Ontem eu pedi e hoje já vai acontecer? Não, Nanina, não. Você já sabe que para as coisas boas acontecer, primeiro tem que ter a limpeza de tirar as coisas ruins. E a vida não é diferente da gente. É igual quando vai na sua casa, né? Para você receber visita, para você receber coisas boas, para você receber os negócios bons, você faz uma limpeza, né? Para a energia fluir melhor, para as coisas fluir melhor na sua vida, não é verdade isso? Então é assim com a gente também, com a gente que é ser humano. Então muitas das vezes você vai ter que aprender a ter paciência com as coisas. Você vai ter que entender que primeiro vai vir um caos, porque esse caos é a limpeza, esse caos é tirando aquelas pessoas negativas do seu caminho, é tirando aquele caminho que não era para ser seu, para depois você se alinhar. Você vai dar uma baqueada assim, porque a gente se baqueia assim, mas depois você vai alinhando as coisas ao pouco, ali, aqui, aí você vai entender o que aconteceu, aí você vai agradecer muito por que foi limpado. Porque não dá a energia negativa ali com a energia positiva. Você já está no bom demais e uma pessoa negativa, um amigo que nasceu. Então a vida ela vai fazer você abrir os olhos com muita clareza para você entender tudo ao seu redor,
para você entender aonde você estava, qual era o patamar que você estava e aquilo que você pediu. Porque, igual eu falei para vocês antes, a vida sempre está disposta a te servir. Tudo que você pedir, você obterás. Isso já é uma palavra aí, ó, que todo mundo já conhece. Então, você vai ter que ter paciência consigo próprio. Às vezes, as coisas não estão indo ruim quando você está negociado, só está sendo limpada. Está desabando? Porque tem que desabar. Então, nesse momento, eu sei que você não vai compreender, mas é preciso se acalmar para entender. Ó, hoje não tá bom, mas é para melhorar. Hoje não tá legal, mas é para melhorar. E coisas boas estão chegando. Eu acredito que coisas boas estão chegando. Você tem que começar a acreditar isso. Outra coisa, as palavras que saem de sua boca. Você precisa aprender a declarar as coisas boas na sua vida. Acordar todos os dias pela manhã e dizer: eu sou abençoado, eu sou próspero, as coisas boas vão acontecer, a positividade está comigo. Por quê? Você tem esse grande poder de transformar o mundo. Você tem esse grande poder de influenciar as coisas boas na sua vida. Agora, não adianta você acordar na sua vida todos os dias reclamando, pedindo para as coisas mudar e achando que as coisas vão mudar para melhor. Não vão mudar para melhor se você colocar na sua mentalidade, na sua cacholinha, que as coisas têm que continuar do jeito que é. Que as mesmas palavras têm que continuar. Não, preste atenção no que você fala, preste atenção nas suas coisas, vai cuidar das suas coisas, entendeu? Porque tem muitas pessoas que deixam de cuidar das suas próprias coisas, deixam de cuidar da sua própria vida para cuidar da vida do outro. Para falar da vida do outro. E ainda quer que a sua própria vida melhore? Não vai melhorar. Pode ter certeza que não. Não vai melhorar, não vai ajudar, não vai acrescentar. Então a gente precisa reaprender, a gente precisa aprender tudo isso daí, colocar como lição na nossa vida, todos os dias que a gente está aqui nessa terra de aprendizado. E para as coisas melhorar, primeiro a gente precisa mudar a gente, precisa melhorar as coisas para a gente. A vida ela é perfeita nisso, ela muda tudo. Você tem a mentalidade de criar as coisas, de fazer as coisas diferentes. Agora eu não sei por que você está com medo, porque você pediu para as coisas melhorar. Você pediu para as coisas acontecer. As coisas estão acontecendo já. Talvez você não esteja compreendendo, mas já está acontecendo há bastante tempo. Agora, só porque o barco balançou, só porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você planejou agora, não quer dizer que vai ser para sempre. E a gente precisa entender a vida também, é o conceito que eu deixo para vocês. Tudo é como uma nuvem. E uma nuvem é o que, meus filhos? Uma nuvem ela é passageira. Tudo vai passar. As coisas boas, as coisas ruins vão passar. E a gente tem que aprender a sentir um pouquinho de cada coisa. A gente precisa sentir todos os nossos sentimentos e entender que está tudo bem. Não adianta você fugir da sua tristeza, não adianta você fugir do seu choro e achar que a vida vai ser só alegria e coisas boas, não. A vida tem seu sobe e desce. Para quê? Para que tudo a gente coloque na nossa mentalidade que é aprendizado. Todos os dias é uma forma de você aprender. Todos os dias você precisa acreditar. Todos os dias você precisa levantar e falar bem assim, o que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso aprender com essas coisas aqui? Né? Muitas das vezes a gente acha que tudo é imediato. Não, é claro que não. A vida não vai te dar uma coisa ou amanhã mesmo. Você vai, eu vou pedir isso hoje, que eu quero que melhore a minha vida amanhã. Não, para melhorar ainda tem que mexer muitas coisas aí dentro. Precisa mexer um pouco do emocional, precisa mexer um pouco das nossas mentalidades, precisa as coisas se movimentarem para que a gente entre no fluxo daquilo que a gente pediu. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está na energia do fluxo daquilo que a gente pediu, mas não está. A vida está preparando a gente diante de toda a situação. Toda a situação é para ajudar a gente a chegar onde a gente quer. Mas igual eu estou falando para vocês, é necessário, é preciso ter paciência consigo próprio. Mesmo que você não entenda o caminho do processo, mas é preciso. Olha bem para a natureza. Tudo vem, tudo nasce, tudo cresce, tudo se forma e vai se transformando conforme o tempo. E assim é com você. Você nasceu pequeno, foi crescendo, foi criando fórmula e foi se transformando. E em cada fase da sua vida é uma grande experiência. Até que a gente aprende, né, o nosso movimento. Muitos dizem que ali pelos 30 anos a gente já começa a entender o caminho do nosso propósito. Talvez a vida já está fazendo esse combo completo aí para você. Já está te levando para o seu caminho, do seu propósito. Você já reparou isso daí? Então comece a analisar, comece a abraçar as mudanças, comece a abraçar as coisas ao seu redor, aos poucos.
vai compreendendo, vai entendendo, vai se abraçando, vai se movimentando, vai entendendo esse movimento que a vida vai nos dando, né? Porque isso aí, se você não entende, se você não observa, é uma grande oportunidade para que a gente cumpra o nosso propósito na nossa vida. Que às vezes, por muitos e muitos anos, a gente nem se lembrava e até se esqueceu. A vida, ela sempre vai querer o melhor pra gente. Não se preocupa, tá tudo bem. Se a vida quer o melhor pra você, tudo que tá mudando aí é para melhorar cada vez mais. Não se preocupa, como eu falei antes, não fica nesse tédio, né? Tudo vai mudar e vai mudar para melhor, porque eu acredito. Mas igual eu disse antes, primeiro você precisa colocar nas suas mentalidades todas as coisas boas na sua vida. Agradecer, até pela pequena coisa, pelo ar que você respira todos os dias pela manhã, quando você acorda, ao invés de ficar reclamando, vamos mudar essa fita, né? Pelas coisas boas que acontecem com vocês no dia a dia, pelos trembão que sempre vai acontecer. Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que se objetivar nessas coisas boas, nas bênçãos que acontecem todos os dias, e todos os dias quando a gente acorda é uma bênção do universo, mostrando pra gente, né, acordei. Isso já é motivo para você agradecer. Já tem uma oportunidade para fazer diferente do que ontem. Hoje eu vou fazer melhor e amanhã eu vou fazer mais melhor ainda. Eu vou mudar esse mundo. Eu vim com um propósito. Eu vim com um dever nessa terra que é grandioso. E Deus, aquilo que a gente acredita, toda a nossa espiritualidade vai mostrar o caminho para a gente. Então eu vou dar o primeiro passo e as coisas vão acontecendo. Eu dou o primeiro passo e as coisas vão se movimentando. Eu dou o primeiro passo e o movimento vai continuando. É como um rio, né? O rio vem e ele passa por um lugar e vai crescendo até chegar no mar. Assim é o ser. E é assim que a gente precisa aprender. Porque muitas das vezes a gente dificulta o caminho do aprendizado. Aí quando a gente trata o caminho do aprendizado, aí não tem como andar mesmo, sabe? Então, agora que vocês estão aprendendo, né, que o caminho do aprendizado é o fluxo da vida, e o fluxo da vida tudo nos leva para esse movimento de aprendizado, de coisas boas, você vai andando, você vai caminhando, você vai indo, você vai seguindo o seu caminho, o seu propósito, o que você veio para fazer nessa vida, entendeu? Tudo que acontece que tá bagunçando, lembre-se sempre, que eu disse lá no começo, é para melhorar, tá? Porque eu sei que tem coisas boas aparecendo na sua vida e vai aparecer coisas melhor ainda. Coloque isso na sua cabeça todos os dias, meus filhos. Eita, nós. É muito aprendizado aqui. Talvez a vida vai te tirar muita coisa. Ou tudo. Tudo aquilo que você foi apegado um dia. Para ela mostrar para você quem realmente você é. Quem é realmente a sua verdadeira versão. Quem realmente habita aí dentro de você. Para te mostrar muitas das vezes na noite escura das almas da escuridão. Para te mostrar o que você veio fazer nesse mundo. Qual é o seu propósito. Até um certo ponto a gente tem tudo. E do nada a vida faz aquela reviravolta. Do nada a vida faz aquele vendaval. E vai tirando aquilo que a gente acha que mais gosta. Daquilo que a gente prende a nossa alma. Às vezes tira os nossos bens materiais. Às vezes tira a nossa família. Às vezes tira os nossos amigos. Às vezes tira os lugares onde a gente está. E vai mudando todo o sentido das coisas. Para que a gente vai se afinando. Por quê? Porque muitas das vezes o nosso ego não deixa a gente enxergar. Para que realmente a gente foi feito, para que realmente a gente foi colocado nesse lugar. E muitas das vezes isso acontece realmente justamente para isso, gente. Para nos afinar a ser cada vez melhor, para nos afinar a ser cada vez mais como Deus, a espiritualidade quer que a gente seja nessa terra. Para nos afinar até que a gente mesmo entenda a nossa mensagem. Muitas das vezes vocês passam por muitas coisas difíceis, e vocês acham que não tem um propósito nisso? Tem um propósito nisso, sim. O grande propósito dessas coisas é que no futuro, lá na frente, você vai poder ensinar para as outras pessoas a como passar pela circunstância, pelas coisas que vocês também passaram. Aconselhar os outros, a dar a mão também. E a vida faz isso. Faz a gente tirar o nosso ego,
faz a gente tirar a nossa raiva, faz a gente compreender o outro e entender que nem todo mundo às vezes está consciente das coisas dessa vida, desse mundo, e que está todo mundo aprendendo, que está todo mundo buscando ser o melhor, mesmo que a gente às vezes não compreenda, olha para o outro e acha que o outro só quer o melhor só para ele, mas o outro não está consciente assim como a gente muitas das vezes também pode estar, né? Então muitas das vezes a gente vai ter que olhar para o fundo da nossa alma, olhar para o fundo do nosso ser e entender que o outro, assim como você, assim como eu, assim como nós, estamos aprendendo nessa experiência, nesse trem, aqui em tudo, chamado vida, né? Então abrace seus processos, abrace quem você é, do jeito que você é, nas suas vivências, nas suas convivências, e entenda que tudo que você está passando, por mais difícil que seja, está te ensinando o caminho para onde você tem que ir. O caminho para onde você tem que ir. Tudo isso é aprendizado. E todos os dias a gente está apto, desde quando a gente acorda ao dormir, em aprender algo que vai nos acrescentar bastante nessa vida.